Boa tarde, pessoal. São aproximadamente 17 horas em Laobao, no Laos. Quase que eu falo Vietnã, pessoal, mas ainda não acostumei, ainda que eu tô no Laos. São tão parecidos, né, que a gente até se confunde. Então estamos novamente aqui, pessoal. Aquele meu vídeo, ele demorou para sair porque eu fiz ele no início, né? Logo quando eu cheguei. Só que como ele é muito pesado, a internet aqui é muito lenta, pessoal. A internet aqui, pessoal, é uma briga, pessoal. Eu tive que ir lá no centro, um pouco mais lá para frente, 5 km daqui, para usar. Porque aí eu comprei um chip daqui, que eu tava usando Wi-Fi wireless, né? Do hostel. Mas eu vi que com chip, como eu comecei até com chip, quando eu cheguei aqui eu tava com chip daqui, né? Então a internet até tava boa, tava razoável, né? Tava razoável, né? Boa não, mas internet aceitável. Agora, essa do Wi-Fi é braba, ela cai toda hora, trava toda hora, mas enfim. E a gente tá aí, pessoal, nessa luta aí. É uma satisfação, né, pessoal? Não é luta, né? A gente fala luta porque é um modo de dizer, a gente está acostumado com essa palavra, uma palavra tão poética, tão romântica, né? Mas é um modo de vida, pessoal. É um modo de vida. Quando a gente decide ser livre, sabe? Isso no meu ponto de vista, pessoal. Eu respeito todos os outros. É claro que eu queria ser um empresário de sucesso. Também não lutei muito para isso, né? Porque não é minha praia, você entendeu? Eu preferia ser aquele empresário que fez por merecer, correu atrás e agora ele tá sossegadão, esperando o dinheiro cair na conta. Coisa que eu não sou, né, pessoal? A gente é apenas mais um sofredor, mais um lutador. Essa batalha da vida, né? Então a gente está começando hoje o nosso segundo vídeo da série Laobao, certo, pessoal? Que é uma cidade extremamente importante, estratégica, pessoal, e muitas coisas mais, né? Então, são dois países irmãos, pessoal. Você vê que até a língua deles aqui, que é um pouco diferente, pessoal. Como eu fiquei 30 dias no Vietnã, né, assistia vídeos antes dos outros mochileiros e tal, para me inspirar, né? E vídeos muito antigos que o pessoal postou já há 5 anos atrás e vieram aqui. Então eu percebia essas peculiaridades, os sotaques dele mudam pouca coisa, né? Dessa região da Ásia, né? Então, no caso do Vietnã, o Vietnã é bem similar ao Laos, pessoal. O Laos é como se fosse o irmão mais novo do Vietnã, pessoal. Essa é a impressão que a gente tem. Porque até a língua deles, que é uma língua diferente, eu não sei como é o nome, eu vou pesquisar, pessoal. Já era para eu ter feito isso, mas tanta coisa para fazer que a gente acaba esquecendo alguns detalhes, né? Principais. Então eu vou estudar sobre isso para saber qual é a língua daqui, pessoal, que eles falam. Se eles falam mesmo vietnamita, né? Que é mais provável que eles falem mesmo vietnamita, ou se eles têm uma língua, o próprio dialeto deles, só que com diferenças sutis, pessoal. Porque, pelo menos na minha audição, eu tenho uma audição boa, pessoal. Então, eu percebia essa semelhança das duas línguas, né? Poucas coisas. O vietnamita fala mais rápido e o lauita, não sei se é lauita que fala, né? Então, o pessoal daqui de Laos, eles são mais serenos, mais tranquilos, né? Tem uma vidinha mais pacata, você vê as vacas na rua, aquelas cabrinhas, né? Vaca na rua ainda eu não consegui filmar, porque sempre quando eu quero filmar eu não vejo uma vaca na rua, mas quando eu tô de bobeira eu vejo. A gente tem que conhecer também o campo, né, pessoal? Fazer uma caminhada, né? Para conhecer o pessoal também, não de conhecer o pessoal intencionalmente. Você vai andando, vai vendo, que legal aquele negócio ali que eu vou filmar amanhã. Mas sempre que você sai na rua, pessoal, o pessoal daqui é muito simpático. E eles vêm falar com você, as crianças principalmente. A menininha aqui, ó, tá do meu lado aqui olhando para mim toda... Ó. Tá vendo? Olhando ali, ó. Ela fica olhando, ó. Quer ver? Vou parar. Ih, ela parou atrás de mim, ela é malandrinha. Ela falou, ó, ele quer filmar pro YouTube. Vou ficar atrás dele pra sacanear. Olha lá. Pessoalzinho muito simpático, pessoal. Então você sai na rua sem compromisso às vezes. Aí de repente você tá tentando conversar, né? Porque eles não entendem a gente. Aí é pouca coisa, o pessoal dá uma atençãozinha, fala uma besteirinha e vai embora. O pessoal fica tão feliz quando a gente faz isso. Pequenos gestos, né, pessoal? Isso é ser humilde. E também, né, pessoal, e ver que a vida é tão simples pra gente, né? Pensar que a gente é superior a alguém, não é verdade? E outra, a gente é tudo igual. Não vê uma pessoazinha tão simplesinha, mas ela transparece felicidade, pessoal. É isso que eu queria que vocês entendessem desde o início dos meus vídeos.
a diferença, que o dinheiro não é tudo, o dinheiro ajuda, claro que ajuda. Sem ele a gente não é nada, né, pessoal? A gente tem que conquistar. Hoje em dia você é o que você tem, infelizmente, né? É verdade. Eu não queria falar isso, mas é a pura realidade, né, pessoal? Então você tem que fazer acontecer. É a tal da meritocracia, né? Que às vezes não funciona muito bem. Para mim funcionou e tá funcionando, porque eu tô correndo atrás, sempre fui batalhador, lutador, passei por poucas e boas, só quem conhece a nossa história sabe, né? E estamos aqui hoje no Laos. Logo mais estamos na Tailândia e assim sucessivamente. Vamos até aonde o destino nos levar, né, pessoal? Ou a vida nos levar, né? Seja qual nome for que vocês queiram dar para isso. Então, pessoal, hoje vamos contar uma história, que é a segunda parte da história de Laobao, que é uma cidade muito rica. Venham comigo. Então, pessoal, vamos à história. Pessoal, Laobao é uma pequena cidade na província de Quang Tri, como a gente já informou, né? No Vietnã. Quang Tri fica no Vietnã, tá, pessoal? No interior do Vietnã. Localizada na fronteira com o Laos. Ou seja, Laobao é fronteiriça com Laos, mas na verdade, no Vietnã, eles já falavam que aquela parte já era Laobao, né? Aí eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas eu acredito que Laobao ele é dividido entre Vietnã e Laos, aparentemente, porque como é fronteira, né, a não ser que eles falam Laobao, porque é um nome muito forte, né, mas enfim, não faz muito sentido, porque eles já falavam Laobao. Aí, tanto que quando eu fui entrar, pessoal, eu tive uma pequena surpresa, eu não vou falar grande, mas é pequena, pra gente que já passou por tanta coisa, isso é pouco, né, pessoal, é pouco pra nós. Mas foi uma pequena surpresa, que foi o seguinte, pessoal, rapaz aí de moto. Foi o seguinte, eu tava de boa, né? Passei 16 horas no busão, como vocês sabem, vocês que vêm me acompanhando, né? 16 horas nada, 20 horas, que 16 horas? Era pra ser 16 horas, mas foram 20 horas. Porque o busão deu umas travadas, parava toda hora. Era um busãozinho velho, né? Mas dava pra dormir de boa e pior que lá dentro era confortável, viu, pessoal? Eu acho que foi a melhor viagem de ônibus que eu já tive na minha vida, foi aqui, pessoal. Por incrível que pareça. Quem viu a filmagem que eu fiz, é simplesmente um busão com aquelas poltronas reclinável de couro que formavam uma cama. Por isso que chama Sleep Bus, pessoal. Ou seja, aconselho vocês, não aconselho, na verdade eu indico para vocês, né? Quem tiver em dúvida um dia for pegar esse Sleep Bus, que com certeza são os ônibus que fazem esse trajeto aqui, do Vietnã para cá e vice-versa, né? Devem ser todos eles o mesmo padrão. Pessoal, você gasta aí, que era para ser 16 horas, mas foram 20. Mas que seja as 16 horas ou 18, enfim. Você vai dormindo, pessoal, vai deitadinho assistindo o vídeo. Quando você estiver cansado, você dá uma relaxada, dorme. Quando você vê, passa bem rapidinho, pessoal. Tá? Então é suave. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai contar a segunda parte da história de Laobao, tá? E como vocês sabem, além de ser localizada na fronteira com o Laos, pessoal, no caso, ó lá, aquilo que eu falei para vocês, ó, agora que eu lembrei, eu que estudei, desde ontem eu estou estudando sobre isso, só que agora que quase que eu caio em contradição. Na verdade, Laobao, pessoal, fica dentro do Vietnã, um pedaço do Vietnã e um pedaço aqui no Laos, pessoal. Então essa é a resposta certa. Caramba, eu batendo a cabeça, falei, ué, mas Laobao é aqui ou é do Vietnã e tal? Porque desde o início, pra mim era o Vietnã, porque eu peguei o ônibus para Laobao, de Hanoi. Bom, o fato, pessoal, é que Laobao é dividida, pessoal. Por isso que eu falo pra vocês que a impressão que dá é que o Laos... A impressão não, é pura verdade, pessoal. Se você for analisar e juntar os fatos. O Laos é nada mais que um filhote, um irmão mais novo, novinho, protegido pelo Vietnã. Porque o Vietnã tem uma história com o Laos, né, pessoal? Então, como a gente já contou pra vocês no primeiro dia, nós vamos continuar hoje, tá, pessoal? Laobao, pessoal, ou seja, o Laos, no caso, quando a gente fala de uma história com o Vietnã, não é todo o Laos, no caso, é principalmente a cidade de Laobao. Mas, consequentemente, né, pessoal, imagina, uma pessoa te ajuda, né? Como eles ajudaram na guerra, o Vietnã e tal, né? Era uma importante, a principal rota de suprimento, que era a rota Ho Chi Minh, né, e tal. A gente vai falar sobre isso com vocês mais detalhado, tá? Nesse vídeo. Mas é o seguinte, eles ajudaram o Vietnã e essa rota Ho Chi Minh passava aqui por Laobao. Você entendeu, pessoal? Ó, Laobao é isso mesmo, é uma cidade pequenininha, mas ela é dividida, né?
Então na parte do Laos, então quer dizer, como o Vietnã, Laobao fica entre o Vietnã e o Laos, né? A rota do Ho Chi Minh passava por aqui. Então provavelmente, pessoal, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, que eu preciso pesquisar para ter uma certeza, mas eu acredito que o Laos já fez parte do Vietnã em algum momento. Pelas histórias que a gente vai ouvindo, né? E pelo que a gente vai também observando e juntando os quebra-cabeça, né, pessoal? A impressão que dá é essa. Bom, a gente vai confirmar essa informação, mas tudo indica, tá? Então, pessoal, no caso de Laobao, ela é tão importante para esses dois países, pessoal, porque durante a guerra, Laobao foi uma importante rota de abastecimento, aquele que eu falei para vocês antes, para o exército do Vietnã do Norte, NVA na sigla. E os Vietcongs, pessoal, quem assistiu o filme do Rambo já deve ter ideia dos Vietcongs, né, pessoal? Aquele povo bravo, guerrilheiros, né, e tal, que se escondiam na mata e tal, né? Então é muita treta os caras, né, como dizia em São Paulo, né, como a gente diria em São Paulo. Então, pessoal, durante a guerra, Laobao, como a gente falou, foi uma importante rota, né, uma das principais, se não a principal, porque ela permitia, pessoal, o transporte de tropas, armas e suprimentos para o Laos, para o Vietnã do Sul. Caso o Vietnã do Sul que saiu vitorioso, viu, pessoal, nessa briga toda, que era comunista contra o Vietnã do Norte, que era capitalista, tá? Então a história se resume nisso. Tem mais coisa, mas é o ponto principal, tá? Então a trilha de Ho Chi Minh, pessoal, que era o que eu havia falado para vocês anteriormente, é uma complexa rede de trilhas e estradas que atravessa o Laos e o Camboja, pessoal. Então quer dizer, ela sai do Vietnã, atravessa o Laos e o Camboja, viu, pessoal? Eu vou entrar aqui numa quebradinha aqui, que eu tô achando bonitinha, sei lá, dá uma nostalgia essas quebradinhas. Olha lá, coisinha simples, né, pessoal? Então vamos lá, uns pezinhos de banana. Banana aqui tem pra todo lado, e é doce que nem mel, viu, pessoal? Que nem a abacaxi daqui deve ser igual ao do Vietnã, que é doce que nem mel. O abacaxi mais doce que eu já comi em toda a minha vida, pessoal. Então, pessoal, antes que eu me esqueça, que a gente estuda, acaba conversando demais, saindo do script e acaba perdendo a rota, né? Então, pessoal, essa complexa rede de túneis e trilhas, estradas, ela passava no Vietnã, passava pelo Laos e pelo Camboja. E passava aqui na parte do Laos por Laobao, que é a cidade que divide o Vietnã e o Laos, como vocês sabem, né? Em 1972, pessoal, agora eu lembrei, viu? Durante a ofensiva da Páscoa, Laobao foi fortemente bombardeada por aeronaves americanas, em um esforço para interromper as rotas de abastecimento. Ou seja, eles queriam cortar o mal pela raiz, né, pessoal? Como diz a gíria, os americanos, né? Pessoal, a cidade foi seriamente danificada e muitos civis foram mortos. Como sempre, né, pessoal? Quem acaba pagando é o povo, a parte mais fraca, não é verdade? Após a guerra, pessoal, a cidade foi reconstruída, mas permaneceu pobre e subdesenvolvida. No entanto, no final dos anos 90, pessoal, e no início dos anos 2000, com a abertura da economia vietnamita e a conclusão de um novo portão de fronteira com o Laos, ou seja, modernizaram a passagem, pessoal. Laobao começou a haver crescimento e desenvolvimento econômico, ou seja, teve mais divulgação, né, pessoal? Apareceu mais na história do país, foi mais visada, né? Ficou, digamos assim, valorizou o lote, né, pessoal? Depois dessa modernização da fronteira deles. Então, pessoal, após a guerra, a cidade foi reconstruída, mas permaneceu pobre e subdesenvolvida, pessoal. Olha lá o rapazinho dando um salve. Quase que eu esqueço, pessoal. Eles me fazem esquecer das coisas que eu estudo. No entanto, pessoal, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, com a abertura da economia vietnamita e a conclusão de um novo portão de fronteira com Laos, pessoal, Laobao começou a haver um crescimento e desenvolvimento econômico. Hoje Laobao é um movimentado centro comercial, pessoal, com um vibrante mercado, aparelho de cidade interior, cidadezinha pequena, com um mercado vibrante e a variedade de empresas que atendem turistas e moradores locais. É também, pessoal, um importante ponto de passagem de fronteira entre o Vietnã e o Laos, pessoal. Ou seja, é um entreposto, né, pessoal? Com muitas pessoas e mercadorias passando todos os dias, pessoal. Aqui é o fluxo de pessoas e mercadorias, principalmente nos busão. O que eu vim era cheio, não tinha quase mala, tinha umas 3 ou 4 malas. Uma delas era 2 minhas, né?
e uma de outro rapaz estava comigo, e o resto, e duas de nativo. O resto era tudo compra, pessoal. Era fruta, cesta básica, tudo que você pode imaginar. Galinha. Olha o cachorrinho. Esses cachorrinhos aqui a gente não pode brincar não, pessoal. Pode brincar não, que eles são bravos. Olha lá. Ele tá vindo atrás de mim, pessoal, olha lá. Eles são bravos. Pode brigar não, vocês viram a história que eu contei, né? Olha lá, ele tá vindo mais, ele veio de monte. Olha lá. Pessoal, aqui tem muito cachorro. Os bichos são bravos. Então você tem que sair de fininho para não arrumar confusão, pessoal. Oh. No problem, no problem. Ok. I will go back. Eles nem entendem nada. Não sei porque que eu falo inglês, pessoal. Poxa vida. Bom, vocês já viram aí a treta com os cachorros, né, pessoal? Então, como eu não quero saber de treta, eu tô saindo da quebrada deles agora. Tô vazando, viu? Vazando dessa quebrada aqui, que eu tô vendo que é chapa quente. Eles dominam aqui os caramelos, né? Então, pessoal, a importância da cidade reside não apenas em seu papel histórico durante a Guerra do Vietnã, mas também em sua atual importância econômica e estratégica, né? Como uma porta de entrada entre o Vietnã e o Laos, pessoal. Então não é só a guerra não, além de também tem uma importante fronteira deles, ó. Olha a senhorinha ali. Oh, a criancinha, sempre tem criancinha. Só uma coisinha simples, né, pessoal? Eu amo isso, pessoal. Olha a outra casa do lado, ó. Casinha simples, casa mais moderna. Pessoal, é isso que é a vida, pessoal. Pensou que coisa interessante, pessoal? Onde você vê isso? Difícil, né, pessoal? Difícil. Às vezes acontece, né, em alguns bairros, mas é mais incrustado lá no meio dos becos, das vielas, escondido, né? Aqui não, aqui é uma casinha, um barraco do lado de uma casona. E o pessoal vive com ninguém atrás do lado de ninguém, ninguém tenta assaltar ninguém. A impressão que dá é essa, né? E todo mundo vive feliz. Poxa, é interessante, né? Então, pessoal, o legado da Guerra do Vietnã, pessoal, e o envolvimento de Lao Bao tiveram um impacto significativo na estrutura e na economia da região, pessoal. Agora eu vou falar para vocês alguns, né, dos principais impactos. Pessoal, teve uma destruição da infraestrutura. A Guerra do Vietnã levou a uma destruição significativa da infraestrutura da região, pessoal, incluindo estradas, pontes e edifícios. A passagem da fronteira de Lao Bao, pessoal, foi particularmente afetada. É claro que eles iam atacar lá, né? Que é lá que o pessoal é liberado, né? Então foi o foco dos americanos mesmo, obviamente, né? Então, pessoal, a passagem ela foi fortemente bombardeada, viu, pessoal? Afetada também devido à sua localização na trilha de Ho Chi Minh, ou seja, o pessoal foi bombardear ela justamente porque era de lá que o pessoal entrava e saía, né, pessoal? Então ela foi fortemente bombardeada naquela ocasião pelos americanos, pelos Estados Unidos, né, que já era uma potência mundial, né, pessoal, como vocês sabem, né? O legado da Guerra do Vietnã e o envolvimento de Lao Bao tiveram um impacto significativo na infraestrutura e na economia da região, pessoal. Agora eu vou falar para vocês alguns dos principais impactos, pessoal. Teve a destruição, pessoal, da infraestrutura, incluindo estradas, pontes e edifícios. A passagem da fronteira de Lao terrestres, e não é, são vários países que tem esse problema, né, pessoal? Até os cachorrinhos caramelo gostam gosta de atenção aqui, viu, pessoal? Eles ficam latindo pra gente, se a gente não der atenção, eles vão em cima.
Então, pessoal, a Guerra do Vietnã deixou para trás uma grande quantidade de munições não detonadas. Que era uma sigla que eles tinham nos Vietcong, os americanos, tá? UXO, era uma sigla para essas armas não detonadas, né? E causaram muitas vítimas, né, pessoal? Inclusive dentro e ao redor de Laobao, pessoal. Não foi só dentro, não, foi ao redor. Cidades vizinhas também sofreram, pessoal. Olha que coisa, pra você ver. E não tinham nada a ver com isso, né? E pagaram o pato também. Enfim, para você ver o tamanho do ataque, né? A potência do ataque. Até as cidades vizinhas entraram no bolo. Então, pessoal, isso dificultou o desenvolvimento da terra e a construção de novas infraestruturas, como vocês podem ver até hoje, né? Pois qualquer trabalho de escavação, pessoal, pode ser perigoso e potencialmente mortal. Realmente, os caras esbarram numa mina terrestre, já era, né, pessoal? Ele e quem estiver perto, né? Perda de capital humano, pessoal, as pessoas, pessoal, que é mais triste de tudo isso, né? A guerra levou à morte e ao deslocamento, pessoal, de muitas pessoas na região. Inclusive, pessoal, em Laobao, pessoal, essa perda de capital humano, essa perda de capital humano teve um impacto de longo prazo na economia e infraestrutura locais, pessoal, pois pode ser difícil atrair trabalhadores qualificados para a região e construir as comunidades. Obviamente, né, pessoal, se você trabalhasse nessa área e você soubesse que ia para uma área minada, imagina, eu não consigo nem imaginar, né? Claro que a pessoa não vai querer, né, pessoal? Ela tem família, né, pessoal? Pode ser uma próxima vítima, não é verdade? Então, pessoal, teve também, ó, o menininho ali dando salve. Tudo bom? Falando português, ó. Hello. Pessoal, o comércio transnacional, pessoal, que é uma parte importante também desses tópicos, né? A localização de Laobao, pessoal, na fronteira entre o Vietnã e o Laos, tornou um local importante para o comércio transnacional, ou seja, o comércio entre o Vietnã e o Laos. Corre solto aqui, pessoal, de tudo que você pode imaginar. Contrabando e outras coisas mais. Tudo, mas até que é tranquilo, cidade tranquila, não tem violência, né, pessoal, que é o mais importante, na verdade. O ruim é quando tem violência, né, pessoal? Quando não tem, fazer o quê? A gente não pode controlar tudo também, né? A gente não quer que isso aconteça, mas não pode controlar. Então aqui tem o trabalho aqui é forte, pessoal, nessa fronteira, viu? No entanto, pessoal, o legado da Guerra do Vietnã e décadas de isolamento no Laos, ou seja, isolaram, né, o Laos, né? E até hoje isola, provavelmente, né? Então aí você vê como os caras têm poder. Oh! Olha o parquinho deles. Essa senhora eu já vi ela, você pode ver que você vê ela em alguns vídeos, viu, pessoal? Pelo menos uns 2 vídeos você vai ver ela. Porque ela tá em todo lugar. Então, quer dizer, a Guerra do Vietnã trouxe mais prejuízo do que benefício para eles, né, pessoal? O envolvimento deles. Eles tiveram, pessoal, décadas de isolamento, pessoal, que dificultou o desenvolvimento de uma infraestrutura comercial, fronteiriça, eficiente e eficaz. Ou seja, a fronteira deles é antigona, pessoal, é antigona, mas é bonitinha, sabe? Parece uma porteira de fazenda, pessoal, praticamente. Tem uns guardinhas, tem uns 3 guardinhas, mas só que cada um fica sentadinho numa cadeirinha esperando você passar. E eles perguntam sempre a mesma coisa, pede o passaporte para ver se você tem o visto. Olha lá, pessoal, o Buda é a religião principal deles aqui, né? Eu acredito que seja, porque você vê o Buda, já vi o Buda toda cidade que eu vou tem Buda. Então é a principal, mas tem outras também, né, pessoal? Como em todo lugar, né, pessoal? Tem as minorias, né? Aí eu não sei a porcentagem que o budismo tem, mas é o principal, é mais forte aqui, é o budismo. Então, pessoal, a alfândega deles e o sistema de transporte, pessoal, é muito antigo, pessoal, como eu estava falando, parece uma porteira de fazenda. Bom, o desenvolvimento do turismo, pessoal, nos últimos anos, pessoal, Laobao é a região, e a região ao redor, pessoal, são as cidadezinhas aqui ao redor, que eu não sei muito bem o nome. Eu teve uma que eu fui para resolver o meu negócio do visto, que foi umas 2 horas de lá, daqui de Laobao, mas no caso do lado do Vietnã, né, até eu passar por Laobao. Então, pessoal, o que acontece? O meu visto ele vencia em 30 dias, né? Eu peguei do dia 1 ao dia 31 de maio. Então o que acontece?
Eu cheguei aqui em Laubal no dia 1 de junho, então já tinha passado. E isso me gerou um prejuízo de 40 euros, pessoal. No dinheiro deles aqui, uma nota. O pessoalzinho, aqui é um mercadinho, pessoal. Mercadinho simples, a galera, opa, hello. Eles não falam nem inglês, então não adianta nem puxar assunto, né, pessoal? Só ser simpático mesmo, né? Então, pessoal, como vocês sabem, então o envolvimento de Laos, no caso especificamente aqui da cidade de Laubal, foi na guerra, foi tipo um tiro no pé, digamos assim, né, pessoal? Porque além disso, pessoal, teve um problema no desenvolvimento do turismo. Só agora que os turistas estão conhecendo esse país lindo, pessoal. Eu conheço só essa cidadezinha, pouca coisa, estou aqui há 3 dias. Mas eu sei que é lindo porque eu já vi muitos vídeos, pessoal, daqui. Olha que coisa linda, pessoal, isso é lindo. Eu vou voltar para tirar uma foto. Não é só esse vídeo, não. Vou tirar uma foto dali porque coisa linda demais, né, pessoal? Então, pessoal, nos últimos anos, pessoal, Laubal e a região ao redor tem visto um aumento do interesse de turistas, como eu falei anteriormente, né? Especialmente aqueles interessados em aprender sobre a Guerra do Vietnã. Porque fala em Guerra do Vietnã, fala em Laubal, né, pessoal? Não tem como não falar. Eu não conheço essa cidade porque eu não me aprofundei muito nesse tema, né? Só assisti os filmes dos Rambo e achava muito interessante, né, pessoal? A gente vê, o povo já era aguerrido naquela época, né, pessoal? E era aquilo, pessoal. Só que foi feito por Hollywood, né? Foi romantizado, mas era aquilo. Entendeu, pessoal? Ficou coisa pior, né? O Scott estralava aqui naquela época e ainda estrala, pessoal, como se diz. Mas naquela época bem mais. Hoje em dia tá mais tranquilo. Hoje em dia impera a paz, né, pessoal? Apesar da cidade ser extremamente militarizada, mas só na fronteira, tá, pessoal? Quando você passa a fronteira, você já não vê mais polícia. É tranquilo. Como vocês podem ver ali, não tem nem violência, porque você vê uma casa aquele quilate que vocês viram há alguns minutos atrás, no início do vídeo, né? Veio uma casa daquela e vê ao lado um barraquinho. Desse aqui ainda é chique, nesse barraquinho aqui, né? Para aquelas casas, aqueles bangalôs, mas mais barraco mesmo, com lona e os negócios para fora. Coisa linda de se ver, né, pessoal? É muito bom viver, porque você fala, poxa, que tolerância. Isso aí é tolerância. E ninguém mexe com ninguém, porque se a pessoa tá ali tranquila, né? Você não vê discussão. É que nem no Vietnã também. Só que no Vietnã era cidade, aqui é interior, né, pessoal? Aqui é mais compreensível. No Vietnã é cidade, aquele caos todo e as pessoas tudo zen, tranquilex. Se elas puderem ajudar certas, corretas, viu, pessoal? Eles te dão um troco certinho, não tem conversa fiada. Agora tem muito pedinte lá também. Mas é uma forma tão que eles fazem de tão simples, sabe? O pessoal vai com um potinho, o pessoal canta uma música, cada um faz sua parte, né? E sempre ganhando dinheiro com isso. Tá bom, né, pessoal? Vendendo sua mão de obra, o seu tempo, né? O seu poder intelectual, na verdade. O que a gente pode fazer dessa forma é pensar em capitalismo. Isso é interessante. É assim que deve ser, né, pessoal? Apesar que desse lado do mundo você vê que as coisas funcionam, pessoal, de uma forma tão interessante quanto, pessoal. Poxa vida, é muito interessante, pessoal. Você vê um país pobre, onde as pessoas convivem em tanta harmonia. Uma casa mais chique do lado de uma casa mais simples. Bom, pessoal, então vamos... Se a gente vai continuar assim, esse vídeo não acaba nunca, né? Então vamos finalizando esse vídeo por aqui, tá? Eu vou contar pra vocês aqui. Agora que eu lembrei, eu dei uma enrolada um pouquinho, porque eu não tava conseguindo lembrar o final da redação que eu fiz, pessoal, dos estudos, dos apanhados de informação que eu fiz, para fazer esse compilado para vocês e criar esse vídeo, esse documentário, esse conteúdo. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar. Pessoal, embora isso tenha trazido benefícios, ou seja, a volta dos turistas, né, o começo do turista, porque antes disso eu acho que o turista nem conhecia, ninguém nunca ouviu falar desse paizinho tão simplesinho, né, pessoal? Mas depois disso ele ficou famoso, então é o melhor, ele ficou meio que no embargo, né? Aí agora, como já fazem muitos anos, eles começaram a abrir para o mundo, né, digamos assim, né? E os caramelos na minha captura, viu, pessoal? Tô ferrado. Eu já sei um esquema, pessoal, dos caramelos, é você não dar atenção para eles, pessoal. Você não dá atenção para eles de boa. Se você olha para eles, eles querem voar em cima de você. É o instinto do cão, né, pessoal? Então, pessoal, embora isso tenha trazido benefícios econômicos para a área, ou seja, a entrada de turistas, né, também pressionou a infraestrutura e os recursos naturais da região, ou seja, um monte de gente, né, pessoal? As criancinhas do Laos aqui, ó. Olha! Eita, pessoal, isso é brabo, hein? Esse é perigoso, olha lá. Criancinha fogo, né, pessoal? A
gente tem que ver ingenuidade em tudo que as crianças fazem, né, pessoal? Olha o tamanho da arminha de brinquedo que ele tá. Bom, brincadeira de criança. Quem não já brincou de polícia e ladrão quando criança, né, pessoal? No geral, pessoal, isso também pressionou a infraestrutura e os recursos naturais da região, pessoal. No geral, o legado da Guerra do Vietnã e o envolvimento de Lao Bao tiveram um impacto complexo e contínuo na infraestrutura e na economia da região, pessoal. Embora algum progresso tenha sido feito nos últimos anos, ainda há muito trabalho a ser feito para superar os efeitos duradouros do conflito e do isolacionismo. Realmente, pessoal, você já pode ver pela infraestrutura, por esse documentário que a gente faz. Se vocês prestarem atenção na paisagem, vocês vão ver que realmente o país é bem atrasadinho, né? Entre aspas, né, pessoal? Olha que coisa linda. É lindo, né, pessoal? A casinha, tipo, não é uma pousada, ou é uma pousada. É o estilo da minha pousada onde eu tô, né? Casona grande. Ó, outra igual, mesmo estilo. Interessante, né? Aí depois você anda mais um pouquinho, pessoal. Ali na frente você vê o barraquinho. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Obrigado, pessoal, de coração a quem tá com a gente nessa empreitada, nessa caminhada, tá? Desejamos para vocês tudo de bom, pessoal. Eu, particularmente, que sou um andarilho solitário, certo? Larguei toda a minha vida, toda a minha história para trás, deixei o passado para trás e hoje estamos almejando um futuro, né? Que é um futuro de liberdade, pessoal, de recomeço. Então, pessoal, um forte abraço para vocês, tudo de bom, e a gente se encontra nesse mundão, especificamente nessa grande estrada que é a vida.